Eu queria muito entender por que é que vocês estão tão impressionados com a questão do Santos e do Robinho. O maior ídolo da Vila Belmiro é o Pelé, gente. Vocês estão esperando o que exatamente? Eu finjo ter paciência. Pelé. Para alguns, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Para outros, o rei do futebol. Para mim, um mau caráter de marca maior. Não adianta nada você ser um bom profissional e na sua vida pessoal você ser um exemplo do que há de pior no ser humano. E o Pelé conseguiu essa façanha e por isso o Maradona sempre será o melhor jogador de todos os tempos. Se você não tem a mais ligeira ideia do que eu estou falando, eu explico. O ex-jogador Pelé tem 7 filhos. Os gêmeos Joshua e Celeste, Kelly Cristina, Jennifer, Edinho, Flávia e Sandra. E a Sandra é a razão de eu achar o Pelé um belo de um mau caráter. Sandra é fruto de uma relação extraconjugal do Pelé com uma empregada doméstica. No ano de 1996, ela ganhou na justiça o direito de usar o sobrenome Arantes do Nascimento depois do Pelé ter sido obrigado a fazer exame de DNA. Enquanto isso, Maradona nunca pediu exame de DNA e não só assumiu os filhos, como sempre foi um pai presente. Mas vamos seguir com a história da Sandra. Depois de ter provado na justiça que ela era, sim, filha biológica do Pelé, tudo que a Sandra queria era uma presença paterna na sua vida. Fosse o Pelé, fosse, sei lá, o Zé das Couves. E tu acha que o tal rei do futebol assumiu a paternidade e passou a fazer parte da vida da filha? Ele recorreu não uma, não duas, não 3. Ele recorreu 13 vezes. Sim, 13. Sempre deixou muito claro que ele não trataria a Sandra como tratava os seus outros filhos, e de fato não tratou. O Edinho foi preso 2 vezes e ele foi visitar o filho na cadeia. Na opinião do Pelé, era um escândalo ter uma filha fora do casamento. Porque traição e falta de caráter tá tudo bem. O problema é ter uma filha fora do casamento e por isso ele nem queria saber dela. E nisso tudo ele seguia sendo, como aliás ainda é, o maior ídolo do Santos. Sabe quantas vezes o Pelé foi ver a filha no hospital? Exatamente, nenhuma. Acha que ele foi no sepultamento? Ainda teve a pachorra de mandar uma coroa de flores. Sinceramente, se a sua irmã ou a mãe da Sandra, eu devolvo com um recado bem mal educado. E o Santos Futebol Clube nisso tudo? Bom, Pelé segue com status de ídolo, para não dizer quase um deus, dentro da Vila Belmiro. Aí depois do Pelé, veio o Neymar, ou como eu chamo, o moleque nem mídia. Menino da Vila, cria da base do Santos, hoje status de ídolo, é um dos nomes mais aclamados e superou alguns dos números do Pelé. Há quem diga que ele vai ser o novo rei do futebol, mas ele é envolvido em acusações de sonegação de impostos e não há muito tempo foi acusado de violência sexual contra uma modelo. Nada foi provado e ele foi inocentado. Ele não tem nenhuma Copa do Mundo no currículo e em jogos decisivos da seleção ele é conhecido por pipocar em campo, tanto na seleção quanto no PSG. Pipocar, para quem não sabe, é uma gíria do futebol para jogador que não resolve os jogos quando a responsabilidade pesa sobre eles. Quando ele ainda jogava pelo Santos, o Neymar e o Robinho se recusaram a ir num abrigo para crianças com necessidades especiais porque o abrigo era espírita e eles eram evangélicos. Percebendo que tinha pegado mal, o Neymar pediu desculpas. O Robinho continuou se fazendo de desentendido. Quando jogava no Santos sob o comando do René Simões, o Neymar fez um rebu quando foi substituído. E o então técnico santista avisou: estamos criando um monstro. Adivinha só quem foi que sonegou 80 milhões de reais só no Brasil, mas 34 milhões de euros na Espanha? Pois é. Chegamos enfim ao Robinho, cria da base da Vila, assim como Neymar. Era um dos meninos da Vila. Teve uma passagem apagada pelo Real Madrid e depois de rodar por alguns times europeus, chegou à China e voltou para o Brasil jogando pelo Atlético Mineiro. Em uma partida contra a Chapecoense, o Robinho discutiu com o volante da Chape e ficou provocando o jogador alviverde, perguntando toda hora onde é que ele jogou. Então, Robinho, como é que eu te falo isso? Ser banco na Europa não é jogar, querido. Não faz o Rafinha, não. Quando era jogador do Milan, ele teve um problema com o Ibrahimovic, a quem ele chamou de arrogante. Então, Robinho, o Ibrahimovic é melhor do que você, ele pode ser arrogante. Apesar dele ser um bom jogador, ele acha que ele é muito maior do que ele de fato é. No ano de 2009, ele se envolveu em uma acusação de estupro, foi absolvido. No ano de 2013, uma mulher albanesa acusou Robinho e mais 5 amigos de estupro. Foi condenado a uma pena de 9 anos de prisão e é refugiado no Brasil. Quando os recursos da defesa se esgotarem, será pedida a extradição dele.
Essa semana, uma transcrição deu detalhes do crime do Robinho. E ele teve a cara de pau de dizer que fazer sexo oral em uma mulher desacordada não é estupro. E ainda disse que ele não estava nem aí porque a mulher estava completamente bêbada. Culpou o feminismo pelos crimes que ele cometeu. Para encerrar esse vídeo, eu só quero dizer que a Marta já foi atleta do Santos e que a Cristiane hoje defende o alvinegro praiano. A Marta é só a pessoa que fez mais gols com a camisa da seleção brasileira, com mais de 110 gols, e a Cristiane é a maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos, independente do gênero, com 14 gols. Pergunta se tem um estádio ou um campo de futebol com o nome Rainha Marta ou Cristiano. Pois é, mas Pelé e Robinho estão lá, firmes e fortes. Então por que vocês se impressionam com o Santos ter contratado o Robinho? Eu não entendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino para receber notificação. Um beijo pra você, eu fui.